Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Livro do profeta Oséias, capítulo 7, versículo 1. E a igreja vai ler o versículo 9. Muito bem. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque participaram a falsidade. E o ladrão entra, e a horta dos salteadores rouba cá fora. 9. Amém. Pode tomar assento. Muito bem, meus irmãos. Vamos falar sobre... Eu estava lendo, terminei de ler o livro do profeta Oséias. Me chamou muita atenção, porque eu vou lendo e vou marcando alguns pontos, né? E terminei os 14 capítulos. E o quanto Deus corrigiu o povo de Israel. Mas parece que não adiantava, né? Parece que não adiantava. Então, o tema desta noite, seguindo e concluindo o tema da semana passada, porque na próxima quarta reunião já será outro tema. O tema de hoje é: não deixe os estrangeiros entrarem na sua casa. Semana passada, aos Hebreus capítulo 11, versículo 34, na parte B, para tirar os estrangeiros da nossa casa. E hoje é para não deixar mais eles entrar. E eu acho isso bom, não é bom? Não faz parte da família, deixa do lado de fora. É claro que, se tratando de assuntos para a vida espiritual, e com isso traz bênçãos em todos os espaços da vida. Aí o Senhor falou: sarando eu, versículo 1, a Israel. Aí descobri um outro negócio aí. O que o Senhor descobriu, Senhor? Olha lá. Se descobriu o pecado, a iniquidade de Efraim. Sara um descobre outro negócio. Que coisa, enquanto mais mexe, mais consegue achar coisa. E me chama a atenção porque esse capítulo 7, Oséias traz uma mensagem de repreensão ao povo de Deus, ao povo de Israel. Deus mostra o estado espiritual de Israel, o estado corrompido dos líderes e do povo. Se os líderes estavam corrompidos, imagina o povo. Já viu aquela palavra que fala assim, é um provérbio popular. Se o líder correr, o povo anda. Se o líder andar, o povo para. Se o líder parar, o povo deita, né? Então assim estava Israel, espiritualmente falando. Aí Deus aqui mostra o estado espiritual de Israel. O profeta fala ao reino do norte, fala a Israel, denunciando alguns pontos importantes aqui, a hipocrisia religiosa de Israel. Foi a primeira denúncia aqui. Hipocrisia religiosa de Israel. Segundo ponto, a corrupção política de Israel.
Terceiro ponto, a idolatria. Quarto ponto, a falta de arrependimento. Quando derramava uma lágrima, não era de arrependimento, era de remorso. É tudo que Deus não quer. Tudo que Deus não quer é que a lágrima seja simplesmente de remorso e não de arrependimento. Deus não trabalha no remorso, Deus trabalha no arrependimento. Você pode ter certeza disso. Pode observar que a Bíblia diz assim, Judas saiu arrependido, mas foi se enforcar. Então não foi arrependimento, foi remorso. Porque se fosse arrependimento, não teria se suicidado. Era só o remorso. Pode ver que ele lançou as 30 moedas para dentro do templo. E Lucas escreveu em Atos capítulo 1 que ali se comprou um campo de sangue. Deu para construir um cemitério, né? Com as moedas que Judas jogou para o templo. Então, ele saiu ali com remorso, passou dali para outra vida. Porque remorso não muda a história. O que muda é arrependimento. O arrependimento muda a história, muda a rota, muda a visão, muda a direção, muda a forma de viver. Remorso não, chora hoje, mas amanhã faz tudo de novo. E o Senhor não quer isso comigo nem com você. E o Senhor estava cobrando de Israel. Mas Israel estava lá. Aí o versículo 1 e 2 de Oséias 7, Deus vê tudo, mesmo que estiver encoberto, escondido. Porque o salmista escreveu assim, ó. Parece-me que é o Salmo 139. Ele disse assim, olha, se subir, a partir do versículo, nos primeiros versos já fala assim, ó, tu me sondaste e me conheces. De longe conheço o meu assentar, o meu levantar. É isso mesmo? Olha lá. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Mais para frente está escrito, parece que é o verso 7. Se subir, não é? Até, sabe, subir bem alto, ó. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, que traduzido quer dizer Hades, ou quer dizer inferno. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Não tem como se esconder. Não tem. É por isso que entra o Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10. Vamos ver o que está escrito. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. E alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Então posso fazer o quê? Pode. Só não deve, mas pode. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. E isso é muito sério. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então ele diz, olha, toma jeito. Toma consciência. Por isso que um dia eu falei para um cidadão assim, o senhor já tem idade para ter juízo. Já passou dos 18? Já tenho 60. Então já tenho idade para ter juízo. Remover do coração a vaidade. O que é vaidade? Coisas vãs, que não levam a nada. Em todos os sentidos. Na vida espiritual, na vida material. O que não leva a nada, isso é vaidade. Por isso que diz, que isso é vaidade. Por 37 vezes no Eclesiastes, em 222 versículos, está escrita a palavra vaidade. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, no versículo 1 de Oséias 7, na parte B, o ladrão entra, que é o estrangeiro. O estrangeiro chamado ladrão.
Aí ele começa a sugar, ele começa a roubar. Aí ele rouba, quando o ladrão entra, rouba o temor. E quando ele rouba o temor, aí começamos a dar para ele a legalidade. Aí ele faz o que quer. Aí em João 10 tem um versículo que diz assim, o ladrão não vem senão roubar primeiro, né? Olha lá, 10:10. Roubar, depois matar e depois destruir. Por que não está o contrário? O ladrão não vem senão para matar. Não, está dizendo primeiro ele rouba. Porque na igreja primitiva acontecia muito isso. Muitos eram apedrejados, eram mortos. Estevão foi um deles. O pastor Tiago foi outro que Herodes mandou matar. Só que no inferno não chegava um. Não adiantava o ladrão matar primeiro e roubar depois. Aí ele muda a forma na igreja primitiva. Ele começa logo a roubar. Viu, Ananias? Primeiro ele roubou a fé de Ananias. Roubou a fé, roubou a confiança, roubou a esperança, roubou a verdade, roubou a mansidão, roubou o equilíbrio. O estrangeiro entrou na casa de Ananias e Safira e começou a roubar, para depois matar. Porque depois que ele rouba tudo, roubou a fé, aí pronto, dominou, aí leva para ele. Então nesta noite, o que está escrito aqui no versículo 1? O ladrão entra, e quando ele entra, ele rouba a fé, a força, a esperança, a confiança, a paz, a alegria, a unção, o discernimento, a direção, a graça. Ele começa a roubar tudo. Tudo aquilo que Jesus nos deu, o ladrão, que é o estrangeiro, começa a roubar. Qual o alerta de Deus nesta noite para nós? Não deixe os estrangeiros entrarem em sua casa. Por quê, Senhor? Porque se ele entrar, eles roubam. E ele rouba aquilo que há de melhor. Por isso que no Apocalipse diz assim, guarda o que tens. Está lá no Apocalipse 3. Para que ninguém, não quer nem falar o nome do cabra ruim. Para que ninguém roube a tua coroa. Porque o que ele quer, irmão, é algo além do que possamos imaginar. Ele quer algo que é aquilo que o Senhor nos deu, que é incorruptível, e o ladrão quer roubar primeiro para depois matar. Porque ele roubando, ele sai na vantagem. Ele vê um crente sem fé, sem força, sem graça, não busca mais, não adora mais, não tem mais um coração voltado ao Senhor. É tudo que ele quer. Então, o alerta do Espírito Santo para as nossas vidas nesta noite é: não deixe, feche as portas na cara do estrangeiro que tenta roubar tudo aquilo que o Espírito Santo já deu. Glória ao nome de Jesus. Vamos para frente aqui. Do versículo 3 ao 7 de Oséias 7, do versículo 3 ao 7, a liderança estava corrompida. O rei e as demais autoridades se alegravam com a maldade. Você já viu isso numa mente humana? Dos governantes. Ter alegria quando o outro está morrendo. Está vendo já quanto tempo antes de Cristo? E a história já mostrava o que ia acontecer sempre. Isso era liderança na política governamental. E aqui está dizendo assim, eles se corromperam e tinha prazer de ver o outro sofrer. Se entrar no meio da corrupção com o grupo, tem tudo. Além de tudo. Aqui, ó. Como deixar de pregar a Bíblia? Como deixar de falar essas verdades? A Bíblia não envelhece. Por isso que não precisa se renovar.
Quando você ouvir assim, ó, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não está escrito. É nova sempre. Só se renova aquilo que envelhece. Mas o povo estava corrompido. A nação estava se corrompendo. E parecia que estava tudo normal. Aí no versículo 4 do capítulo 7, Deus compara o povo a um forno aceso. Capítulo 4, o versículo 4. Todos eles são adúlteros, semelhantes, são a um forno aceso pelo padeiro. Vamos aquecer o forno com a lenha para assar os pães. E o que isso quer dizer? Qual o significado? Então Deus comparava. Porque o fogo aceso aqui, eles estavam cheios de desejos, de conspirações, violências, traições, paixões, totalmente descontrolado, ao extremo. Me faz lembrar até de um forninho que o meu pai construiu, e cabia 25 formas daquelas forminhas redondas. E o bolo preferido lá na minha região é o bolo de mandioca, da puba, né? E do milho puro. Pensa num negócio bom. E a minha mãe mandava a gente raspar, comprava coco, né? Raspa aí o coco para fazer bolo. Era tudo assim, ó. Aí pegava uns 20, 30 quilos de mandioca e colocava lá para pubar, né? Como fala. E ficava um bolo bom demais. Então cabia 25 bolos. Aí a minha mãe falava assim, vai lá e busca lenha para aquecer o forno. Era um forninho assim redondinho, sabe? Aí tinha eu lembro de tudo isso quando eu era menino, eu ajudava a fazer o serviço. Enchia de lenha, tocava fogo, quando os tijolos estavam vermelhinhos, ela falava, pode tirar o resto da lenha. E durava de 13 a 15 minutos o bolo dentro do forno, fechava a porta, vedava com barro por fora, né? E durava aproximadamente entre 13 a 15 minutos. E o bolo ficava douradinho. 25 bolos cada fornada. E aqui está dizendo assim, eles são como um forno aceso. Aleluia. Como assim, Senhor? Eles estão cheios de vontade de destruir. E agora, Senhor, o que a gente faz? Bate a porta na cara dos estrangeiros que está roubando a tua fé, a tua esperança, a tua confiança. Você que é otimista e tem se tornado pessimista, em nome de Jesus, esse estrangeiro tem que... expulsa ele já na porta. Expulsa os estrangeiros da sua vida na hora que ele colocar o pé na porta e começar aquela frieza, aquele desânimo, colocando dúvida na tua mente. Em nome de Jesus, seja vedado agora o teu coração, a tua mente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paulo parece que estava na mesma linha, no mesmo andamento, quando ele disse, parece em Filipenses, que o Senhor guardará a nossa mente e o coração. Isso é muito forte. Olha só agora o versículo 8. Não dá tempo de falar versículo por versículo. Efraim com os povos se mistura. Oh, coisa feia. Efraim é um bolo que não foi. E para explicar isso agora, o que significa um bolo que não foi virado? Lá tinha um bolo, que eu acho que tem alguns irmãos aqui que conhecem esse bolo que eu vou falar. É chamado de pé de moleque. Como que era feito? Na pedra. Alguém conhece aí, não? Oh, eu estou sozinho, não. Você conhece, é de lá, rapaz. Era feito na pedra, no forno, no fogão a lenha. Aí colocava a pedra, colocava a palha da bananeira, sabe? E a massa da puba. Aí quando ele estava queimado de um lado, sabe, totalmente assadinho, aí virava. Lembra disso? Efraim
com os povos se mistura. Irmão, o misticismo está matando a vida espiritual de muitos crentes. Como acaba, fica reclamando, tem uns que reclamam, aqui em Osasco não, o povo tem os pés no chão, sabe? Mas tem uns que reclamam, Jesus não batiza, mas está buscando. Está orando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu neto. A minha maior alegria, falando de batismo com o Espírito Santo, foi quando a minha menina tinha 11 anos de idade, estava tendo um congresso da COJAD na sede de Cumbica. Jesus tocou fogo na menina. Batizou uma dúzia de adolescentes naquela festa. Aleluia! Jesus não está fazendo mais isso, Ele faz. A fonte não para de jorrar. O que falta é buscar. Pode buscar que Ele continua batizando. Glória ao nome de Jesus. Ele continua batizando, renovando, encorajando, revestindo, transformando, mudando a direção daquilo que a gente quer fazer por conta própria. O Espírito Santo continua no comando. Quer saber se eu estou disposto a Ele comandar a minha vida no dia a dia. Glória ao nome de Jesus. O que significa um bolo que não foi virado? Assado de um lado. Não serve para tomar café. Esse não é um negócio bom. Xicrãozão de café preto assim, ó. Café torrado na hora, que era isso que a gente fazia. E o bolo era assim, Léo. E o bolo assado na pedra. Ah, pensa num negócio bom. Agora vamos trazer para o espiritual. O Efraim comparado a um bolo que não foi virado. Assado só de um lado. Por fora todo mundo olhava para o Efraim e dizia, é benção. E Deus dizia, não. Por dentro ele está cru. Por dentro ele não tem convicção. É só aparência. É só religiosidade. Glória ao nome de Jesus. Nesta noite, eu e você não podemos sair daqui como um bolo que não foi virado. Não. Chega. O bolo tem que ser virado. Tem que ser assado direito, irmãos. É por isso que o vaso, já falei outras vezes aqui, quando falamos do vaso de barro, né? De 228 tipos de barros que existem em toda a terra, só 8 serve para fazer vasos, porque só 8 aguenta fogo. E tem que ser no mínimo 900 graus de temperatura. Aí assa totalmente, por fora, por dentro. Tem os crentes que têm uma dificuldade, irmão, de obedecer. De andar direito. O que está acontecendo? No evangelho de hoje, moderno, se a Bíblia é a mesma, é porque não foi assado direito. E nesta noite precisa, eu preciso deixar o forno de Deus me assar do jeito que tem que ser. Aleluia. Assado por fora e por dentro uma negação. Um bolo cru por dentro, sem sabor. Não dá para servir um bolo desse, não dá para colocar na mesa. Sem mudança, sem convicção, sem vida real. Para ser crente em Jesus assim não dá não. Não dá não. Não dá certo não. É por isso que ele disse assim, ô Pedro, ô Simão, é Lucas 22, 31, acho que é. Eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Você vai ser peneirado. Como trigo quer dizer, passar na peneira. Você vai passar. E vai sentir o beliscão. Mas você não vai se desviar. Porque eu roguei ao Pai para você não perder a fé totalmente. Você vai passar pela peneira. Ele disse, não vou desanimar não. Contigo eu vou até a morte. Jesus disse, vai nada. Vai não. Bom, e os irmãos conhecem a história. Que Jesus disse, olha, antes que o galo cante uma vez, só Marcos disse que o galo cantou 2 vezes. Mateus, Lucas e João não falaram. Marcos falou 2 vezes, o galo cantou 2 vezes. E ele disse, não, mas eu
eu vou atravessar essa. E Jesus disse, vai não, você vai passar pela peneira assim. Mas vamos lá. É o bolo que não foi virado. Para vocês que são pregadores aí, eu sou mais de conversar com os irmãos assim, o texto, né? Mas para vocês que são acostumados mais a pregar, está aí um bom tema. Não é? Um bolo que não foi virado. Versículo 9. Estrangeiros, surge aqui, ó. Está vendo? Estrangeiros lhe devoraram a força. Quer dizer, rouba a força. Suga a força. Tira a força. Aí tem a parte B do versículo. Quer ver? Ó? Também as suas cãs se espalharam sobre ele. E não o sabe. Sendo que lá em Provérbios diz que a beleza dos idosos são as... Está vendo que tem esse versículo lá? Salomão escreveu. Beleza dos idosos são as cãs. Eu fiquei até alegre quando eu vi esse versículo, está vendo? Porque desde os 25 anos que eu tenho esse negócio. Justamente. Mas vamos observar o que é isso. Os estrangeiros sugam a força, todos nós já sabemos. E como assim que suga a força? É claro, uma vida liderada por nós mesmos, do nosso jeito, longe do Espírito Santo. Aí o estrangeiro vai lá e invade. Daqui a pouco eu vou falar do estrangeiro que invadiu uma cidade, outro estrangeiro invadiu outra cidade, e outro estrangeiro que invadir a casa. Espera aí. Mas quando é liderado pelo Espírito Santo, irmãos, por isso que o Senhor plantava uma vinha antes, tirava as pedras, você vai achar isso lá em Isaías capítulo 5. Tirava as pedras, fazia um muro, cercava, construía um lagar, construía uma torre, porque ficava um vigia na torre. E de longe, quando alguém vinha andando diferente, sabe, com comportamento diferente, de rumo ao portão da vinha, aí era comunicado. Alguém lá da torre já dava um toque pedia para alguém avisar na portaria, já que não existia interfone, né? Nem WhatsApp. Aí alguém tinha que descer lá da torre para avisar na portaria que estava chegando alguém estranho, tem estrangeiro na área. Trazendo isso para a vida espiritual, o Espírito Santo está na torre. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! E ele vai nos avisando, dizendo, tem algo estranho. Você pode observar que a gente começa a sentir, o Espírito Santo nos faz sentir. Quando no dia a dia parece que está tudo bem, de repente dá aquele apagão assim, dá aquele gelo, aquela tristeza, aquele mal-estar na nossa alma, deixa a alma aflita. E você entrou aqui desse jeito. É o estrangeiro espiritual que tenta roubar as suas forças. E ninguém escapa desses ataques. Mas o Espírito Santo vai fazendo nos entender, sentir. Oh, glória a Deus! E como que o Espírito Santo faz agora para resolver a causa? Para o Espírito Santo é fácil demais. O vaso é dele, tá? Tem espaço para ele? Tem. O portão está aberto para o Espírito Santo? Está. Aleluia. Aí é onde entra Isaías 59, 19. Vindo o inimigo como uma correnteza. Quer ver, ó? Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor, ó, levanta contra ele a sua bandeira. E diz, nesse aqui você não toca. 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 Na minha serva não, nessa criança não, nesse adolescente não, nesse jovem não, nesse senhor não, nessa senhora não, porque a bandeira do Espírito Santo já está dizendo para o tribuloso, engata a marcha ré, pode engatar a marcha ré daí para trás, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tem estrangeiros sempre rondando, como Pedro disse, Pedro 5 e 8,
Sim, 1 Pedro 5, versículo 8. O inimigo está em derredor. Ele não fica em redor? Não. Por quê? O Espírito Santo está em redor. Na verdade, dentro da casa, né? Vamos direto ao assunto. Liderando a casa. Aí quando vem o estrangeiro, sabe? E a gente deixa o Espírito Santo liderar. Quem vai atender a porta, quem vai abrir a porta, ou atender a porta é o Espírito Santo. Aí eu quero ver quem é que rompe. Aí eu quero ver qual é o estrangeiro que consegue penetrar quando o Espírito Santo lidera a minha vida e a sua vida. Não tem como penetrar, não tem como liderar, não tem como roubar, sugar. Sentimos o impacto. Sentimos a angústia. Você passa por isso, eu passo por isso, nós atravessamos momentos assim, irmãos. Mas com isso não quer dizer que estamos largados, não. É só o Espírito Santo permitindo e dando um toque para a minha vida, para a sua vida, dizendo, eu estou no controle, eu estou no comando. O estrangeiro não pode liderar você, glória a Deus. Por que, Espírito Santo? Porque ele rouba a sua força, ele rouba a adoração, ele começa a roubar tudo, e aquilo que você recebeu, ele começa a roubar. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí vem a parte B do versículo 9. E as cãs aparecem. Cabelos brancos. Fala de experiência. Significa o quê? Declínio espiritual. Aqui nessa passagem, por quê? Porque o estrangeiro rompeu. Roubou. Ele chega a ficar de cabelos brancos e não percebe. Isso é grave, sabia, na vida espiritual? É grave, muito grave isso aqui. Silenciosamente, o estrangeiro entra. Eu vi há muito tempo atrás uma colocação, sabe? E o inimigo chegou e disse, deixa eu entrar aí na igreja, no templo. Falou, não, mas aqui não é esse lugar. Falou, não, mas deixa eu só dar uma olhada, só colocar só a ponta do nariz. Aí falou, só a ponta do nariz pode. Bom, com o inimigo não pode. Farol fechado para ele. Sabe o que ele fez? Entrou de costa. A ponta do nariz já ficou do lado de fora e ele ficou totalmente dentro. Não dá para abrir espaço para o estrangeiro. Não dá. E é essa a alerta de Deus para as nossas vidas. Para a gente errar menos. Para passar menos aflições. Eu louvo a Deus de pertencer, sabe, servir a Jesus em uma igreja que prega a Bíblia. Ou você não se alegra com isso? Porque em muitos lugares já não prega mais, é só barulho, sem conteúdo. É só fumaça. Mas ainda existe, não só nas Assembleias de Deus do Ipiranga, não só, mas ainda existe uma meia dúzia de denominações que ainda pregam a Bíblia. Glória a Deus, isso é honroso, e é isso que o Senhor espera. É pregar a Bíblia, irmãos. Só isso. Nada além disso. Pregar o que além da Bíblia? Se a Bíblia é superior a tudo. Aí vamos lá. O que acontece quando aqui fica de cabelos brancos e não percebe que o estrangeiro entrou? Entrou silenciosamente, mas não percebe no dia a dia que está faltando alguma coisa? E começa a perder a vontade de adorar, de louvar, de cultuar, de aprender, de ensinar, de participar. Não percebe? Se isso está acontecendo com você, houve um assalto aí. No início do meu chamado ministerial, o Senhor me mostrou algumas coisas, de vez em quando me mostrava em sonhos.
E uma vez, eu sonhei que eu estava na beira da represa, lá onde eu nasci, me criei e fiquei até os 17 anos. E eu vi uma cobra. Eu era acostumado a tirar. Uma cobra lá, chegava e ia tirar, normalmente mesmo, no dia a dia. Adolescente, né? E naquele sonho, estava a cobra, com a barrigona amarela. Eu pegava a espingardinha e atirava, mas o tiro não saía. Quando eu acordei naquela madrugada, por volta das 3 horas, o Espírito Santo falou no meu coração: vá buscar, porque você, na vida espiritual, está faltando munição. E a cobra representa o inimigo. E se você continuar assim, você será vencido. Ô irmão, o Espírito Santo é demais, né? O nosso Jesus é tremendo. Primeiro ele me mostrou a minha situação espiritual. E ele vai dando direção. Olhei para uma moça na igreja e pensei, vou casar com essa moça. Passando-se umas 2, 3 semanas. Só não vou falar o nome da rua, mas eu sei o nome da rua. Na rua, aí quando virava à esquerda, era na beira do córrego. E no sonho eu entrava com aquela moça naquela casa que estava em construção. Eu vi os tijolos, mas não tinha telhado. Quando acordei de madrugada, o Senhor falou para mim: se você casar com essa moça, não tem como construir família com ela. E ele foi tirando a moça do meu coração. Ela se casou com outro, casou com um obreiro abençoado. O casamento não durou 2 anos. Só para você ter uma ideia do que estou falando e que o Espírito Santo me mostrou e falou isso em sonho. Tem sonho que é pelas imaginações, Eclesiastes 5 fala. Mas tem sonho que o Senhor revela, que é a revelação. Glória a Deus. Vamos para frente que ainda tem alguma coisa aqui. Versículo 10. O que os estrangeiros começam a roubar? Ó, e a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia, não voltarão para o Senhor. Tem 2 pontos aí. Seu Deus. Nem o buscarão em tudo isso. Melhor, 3 pontos. A soberba, o orgulho. O que o estrangeiro rouba do crente salvo? Primeiro ponto. Rouba a simplicidade para deixar ele orgulhoso. Por que lá no capítulo 3 do Apocalipse aparece uma mulher que é chamada titulada? Foi intitulada por Jezabel. O nome dela não era Jezabel. Ela era profeta que o Espírito Santo usava e usava mesmo. Só que ela juntou um grupo para si como que ela fosse a bonitona. E na verdade, se o Espírito Santo não usar, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho uma vírgula para falar para a edificação dos irmãos. A edificação é pelo poder da palavra e a ação e a unção e a direção do Espírito. Não tem outro jeito. Aí os estrangeiros aí roubavam, trazendo o espiritual. A simplicidade deixava a pessoa soberba, arrogante, orgulhosa. Você viu o que Paulo disse, segundo os Coríntios capítulo 12, segundo aos Coríntios 12, versículo 9, 10, por aí. Ele diz, para que eu não me exaltasse, Deus me deu um espinho na carne. Aleluia. Nenhuma exaltação vem de Deus, irmãos. Nenhuma postura soberba vem de Deus. Não vem não. Em que sentido? Em todos. Vida espiritual, ministerial, familiar, na área profissional. Não vem não, de Deus não.
Ele prefere me dar um espinho na carne para me manter salvo. Aleluia! Do que me deixar soberbo. Oh, glória a Deus! E Paulo disse, é para que eu não me exaltasse. Pelas revelações, o Senhor me deu um espinho na carne. E eu fui orar, e você orou, Paulo, orei. Quantas vezes? 3. Ele não disse quantas horas de oração. Mas imagina, né? E o Senhor lhe respondeu. O que ele disse? Você vai ficar assim, Paulo. Ele disse, a minha graça te basta. Você vai continuar desse jeito. Por quê? É para que eu não me exaltasse. Porque se ele me tirar isso, eu posso me exaltar. Era isso que ele estava dizendo. Ah, irmão, nosso Deus é tremendo. Ele pagou um preço caro. Ele disse, eu não vou te perder. Vou investir tudo para você permanecer salvo. Dependendo dele, ele investe tudo para a salvação ser manifesta e mantida sobre as nossas vidas. Partindo do Senhor. Qual o segundo ponto no versículo 10? Além do orgulho. Volte, por favor. Oséias 7, 10. Todavia não voltaram para o Senhor. Sabe qual é o segundo ponto aí? Segundo ponto, eles não se reconciliaram. Terceiro ponto. Nunca mais buscar o Senhor. Sabe aquela vida tranquila, sem buscar? Não precisa buscar, não precisa adorar, não precisa orar, não precisa nada da vida espiritual. Se tornar assim. Versículo 11. A instabilidade espiritual de Israel agora, de Efraim. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. O que isso quer dizer? Está falando da instabilidade espiritual de Efraim. Essa era a situação do povo. É como uma pomba enganada, sem entendimento. Sem entendimento por quê? Aí parou de confiar no Senhor. Aí buscava ajuda no Egito e na Assíria. Sabe o que significa isso? Confiar mais no homem do que no Criador. Confiar que a minha situação vai mudar por causa do prefeito, por causa do governador, por causa dos governantes. Não vai mudar por causa de governantes. Não. Vocês sabem que Deus tem mantido todos nós de pé e tem suprido as necessidades em tempos de crise moral, crise espiritual e um monte de crise. Ele tem mantido a sua vida, a minha vida debaixo das suas bênçãos porque Ele é bom. Porque se fosse por outras coisas que acontecem no mundo inteiro, estaríamos todos sem direção na terra, revoltados na terra. Com a maldade, com as injustiças, no mundo inteiro. Os países são piores do que outros. Essa é a verdade. Mas aqui mostra que eles começaram a confiar nos governantes do Egito e da Assíria. E deixaram o Senhor de lado. E o Senhor disse, estou gostando disso não. Não estou não. Versículo 14. Eles começaram a buscar superficialmente. E não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Esse ponto aqui, irmãos, do versículo 14, mostra que eles buscavam simplesmente superficial. Enquanto isso, Deus havia falado, Jeremias escrevera no capítulo 29, versículo 13, o Senhor disse para clamar, para buscar de todo o coração. E o povo, aí em Oséias, não estava buscando. Também lá em Jeremias não estavam buscando. É o mesmo povo. Tempos diferentes, mas o mesmo povo. Aí vem o versículo 15. Olha só o versículo 15. Eu os ensinei, eles fortaleci os braços.
mas pensa mal contra mim. E o pior é que ele está falando isso com os crentes. Pastor Paulo, está vendo? Irmãos, isso aí não é com o mundo, não. Era com o povo dele, o povo que ele escolheu. O povo que Moisés escreveu lá em Deuteronômio, assim, ó. O Senhor olhou para Israel e disse: vocês são um povo pequeno em números. Sim, mas eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês, eu vou abençoar vocês. Aí vem o capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor mostra grandes bênçãos, do versículo 1 ao 14. Aí diz: se vocês não cumpriram o dever, no versículo 15 tem maldição. Aí quando chega aqui no capítulo 7, o Senhor olha assim e diz: eu ensinei vocês, eu fui o professor de vocês, eu fortaleci os braços de vocês. Ao ponto que, vocês lembram quando Saul foi levantado a rei, né? Não vou entrar por esse caminho, é só uma entradinha aí. Senhor, nós queremos um rei. E o Senhor disse: eu não já sou rei, eu não ensinei vocês. Não, mas as outras nações têm líder e nós não temos, humanamente falando. E o Senhor disse: é isso mesmo que vocês querem? É, então vocês escolham. E o Senhor ficou assim, ó. Escolhe vocês. Aí virou o bonitão do Saul, grandão. A Bíblia diz que do peito para cima ele se destacava no meio da multidão. Nós queremos ele. Então vocês sabem, a escolha é de vocês. Depois não venham chorar com as encrencas que vocês deixam o estrangeiro entrar para liderar vocês. A mesma coisa aconteceu em Juízes 9. Videira, reina sobre nós. Quero nada. Deixar a minha alegria para reinar sobre vocês. Figueira, reina sobre nós. A figueira disse: eu deixar o doce, o meu doce, para reinar sobre vocês, passar dor de cabeça. Oliveira, reina sobre nós. Eu deixar a minha gordura, a minha unção, o meu óleo, para reinar sobre vós. Estou fora, braços cruzados. Quem foi que deu o doce para a figueira, irmãos? Não foi o Criador? Está entendendo isso na sua vida espiritual ou não? Quem foi que deu alegria para a videira? Não foi o Senhor? Quem foi que deu o óleo para a oliveira? Não foi o Senhor? Quem foi que deu alegria na sua alma? Doçura, unção, graça, direção. Quem foi? Quero nada. Como que ser usado pelo Senhor e pagar um preço, porque existe um preço, né? O preço da busca, claro. Como que isso é coisa do outro mundo? Eu passo a noite sem dormir e Jesus não passou. Ninguém quer? Não. Todo mundo fora? Todo mundo fora. Tá bom. Espinheiro. Pronto. Reina sobre nós, o espinheiro disse: estou dentro. Traga lá o vidro de azeite para me ungir. Aí derramaram o azeite no espinheiro. Agora aguente. Aguenta agora a traição do espinheiro. As maracutaias que o espinheiro inventa. As furadas que ele dá. A crueldade. A falta de sensibilidade. Mas não escolheu. É para você reinar. Deixa não esse tal desse estrangeiro chamado espinheiro entrar na sua vida. Expulsa ele em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. 5 minutos só, tá bom? Vou concluir que eu tenho um assunto aqui. Veja bem. E o estrangeiro que provocou Davi, está escrito em 2 Samuel, capítulo 20. Aí o Joabe era o comandante do exército de Davi. E Davi disse: mata ele. Mata esse tonto que veio aqui me provocar. E ele foi indo, foi correndo. Aí entra na cidade de Abel. Abel era a cidade dos conselheiros. Ali estava a multidão de conselheiros ali. Ele entra na cidade, invadiu a cidade, porque a maioria das cidades eram muradas. Joabe chega com o seu exército e diz: nós vamos invadir a cidade. Vai ter guerra na cidade.
Aí quando vem o versículo 16, segundo Samuel 20, versículo 16. Uma mulher sábia da cidade de Abel chega sobre o muro e disse assim: preciso falar com Joabe. Mas na época a mulher não era ouvida, irmãos. Comandante do exército parar para ouvir uma mulher? Não, para com isso. Ela disse: eu quero falar com Joabe. E lá veio Joabe. Ela disse: deixa que eu resolva a causa. Não vai, vocês não invadirão a cidade. Deixa que eu vou tirar o estrangeiro daqui. Uma cidade em aflição por causa do estrangeiro louco que chegou para destruir a cidade. Mas uma mulher sábia se levantou e disse: não, aqui não, o estrangeiro não vai ficar. Aleluia! Ei, através do teu joelho, da tua paciência, do teu silêncio, por muitas vezes, que às vezes se falar fica pior. Tem hora que se vence com silêncio. Ela chamou a equipe e disse: pega o tonto lá do estrangeiro, que está trazendo a arruaça dentro da cidade. O que você quer, Joabe? Eu quero a cabeça dele. Cortaram a cabeça dele, entregaram por cima do muro, entregaram para Joabe, e Joabe disse: está certo. Mas o estrangeiro não permaneceu dentro da cidade. Aleluia. Eclesiastes 9, versículo 14. Chegou um rei tonto, mau, e lançou tranqueiras sobre a cidade. Olha lá. Mas diz o versículo 15. Olha lá, mais uma cidade em aflição. Mas diz o versículo 15 que tinha um homem pobre. O homem pobre estava na cidade, morava na cidade, e diz que a cidade era pequena. Eu lhe pergunto: qual a minoria na terra? São os que estão caminhando para cima, ou os que andam de qualquer jeito por aí sem Cristo? Uma cidade pequena. Mas, porém, o homem que apareceu pobre em Isaías 54, ele mora na cidade. Ele mora na cidade. Aleluia. Ele foi acionado. Enquanto o tonto do rei, maldoso, criminoso, ele tenta destruir a cidade, o homem pobre se levanta e diz: pela sua sabedoria, ele livrou a cidade. O livramento na sua vida não é por capacidade, mas foi ele, foi o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí tem um outro que chegou como estrangeiro na meia-noite. Chegou. Não está escrito. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5 e principalmente o versículo 7. Um amigo chegou na casa do outro, batendo, o vizinho, né? Batendo na porta do outro e disse: me socorre, me ajuda. E disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Aí a seguir, está dizendo assim: chegou os viajantes aqui na minha casa. Só que não falou o nome dos viajantes, dos estrangeiros, pastor Reinaldo. Fique de pé, já vou concluir. Fique de pé. Oh, glória a Deus. Empresta 3 pães, eu não tenho nada para lhe oferecer. Ei, além de receber estrangeiro em casa, ainda quer entrar na sua casa? Começa a pensar comigo. Porque diz o versículo 7 que o cidadão respondeu lá de dentro assim: já estou com os meus filhos na cama e não posso abrir a porta. Mas o que tinha a ver? O vizinho, os que chegaram, os 3 pães, a meia-noite e os filhos.
Estrangeiro trazendo mal-estar para a família. Ó, atenção. Atenção. E às vezes vem trazendo mal-estar, não diretamente, mas através de alguém. De alguém que você confia. Por isso que o vizinho bateu na porta do vizinho, do seu vizinho do lado, pedindo o pão ou os pães para quem chegou meia-noite. Amigo da meia-noite, estou fora. Estou fora. Amigo da escuridão, estou fora. Para atrapalhar a minha família, aí trazendo agora para a família espiritual, estou fora. Não, os pães que tem aqui, aleluia, é os pães do trigo do céu, glória a Deus. Está falando de vida espiritual, e não vamos abrir mão das verdades da palavra. E os amigos da meia-noite não podem ter acesso para trazer o mal-estar à sua família, e nem à família cristã. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos todos uma semana, final de semana de bênçãos, de muitas bênçãos, pelo poder do nome de Jesus, o nosso Senhor.